Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu quero repartir com você mais uma porção nesse dia em nome de Jesus, apresentar a tua vida, interceder pelas tuas causas. Olha, nunca perca de vista o prisma realmente da importância de você ter aliança, de você ter comunhão com alguém que está clamando, orando por você, desejando o bem de Deus, o favor de Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo 12, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como no Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição, sobre a vida de vocês. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Queridos, o apóstolo Paulo parte então no livro de Colossenses para uma série, para um conjunto de conselhos pessoais no âmbito da consagração daqueles irmãos, para que eles não vivessem desunidos, para que eles não vivessem em divisão, para que eles fossem um só com Cristo, para que eles reparassem realmente na vocação a qual eles estavam estabelecidos e não vivessem mais, como ele veio narrando no capítulo 1, no capítulo 2 e também no início do capítulo 3 da carta aos Colossenses, toda a suficiência e toda a grandiosidade de Cristo e para que eles compreendessem que eles não precisavam de nada do que estava lá fora, porque Jesus era realmente suficiente em todas as coisas para esclarecer a eles, fosse em conhecimento, fosse em sabedoria, fosse em revelação, fosse no Deus vivo encarnado, que esteve morto e vive na ressurreição e na glória, na qual também nos ressuscitou com ele, e dessa maneira a suficiência do Senhor estabelecesse para eles um novo padrão de vida e um novo padrão de conduta. E essa deve ser também a nossa conduta e a nossa caminhada, livres de toda divisão, de toda facção, de toda carnalidade, para que eles estivessem nesse âmbito e nesse nível de consagração revestidos. E eu quero declarar hoje que você possa estar revestido realmente como eleito de Deus, de misericórdia, de graça, de paz, de amor, de fraternidade e dessa capacitação sobrenatural que vem do Senhor em nome de Jesus. Ainda diante de sofrimentos, ainda diante de perseguições, ainda diante de injustiças, seja a palavra do Senhor, a paz que excede o entendimento, seja o vínculo da perfeição no amor, como todos esses conselhos que o apóstolo Paulo traz. Possa essa palavra e essa mensagem entrar no teu coração como luz da parte de Deus, para que você realmente seja confirmado e possa viver esta excelente grandiosidade que o Senhor tem para você e que Ele possa confirmar a revelação dEle na tua vida, que valerá mais a pena viver com Ele, ainda que diante de qualquer tipo de luta ou necessidade, valerá mais a pena apenas viver na presença dEle, sem estar distante da sua obra e do seu propósito, do que viver em qualquer outro lugar. Davi diz: melhor estar na presença do Senhor um dia, às portas da casa de Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E que esses conselhos todos sejam restaurados e restabelecidos. Os homens são maus, os dias são maus, o mundo jaz no maligno.
Então, não há como compreender estas coisas, porque o mal faz o seu papel e cumpre muito bem os seus desígnios. Quanto a mim e a você, cabe olhar para os conselhos do Senhor e deixar que habite ricamente a palavra do Senhor dentro do nosso coração, e esta instrução seja o melhor e o maior de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém? Ele segue os conselhos no versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, a que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Meu Deus, ele parou para dar atenção ao pai, à mãe, ao filho, aos escravos, aos senhores dos escravos, aqueles que servem a Deus, ou seja, a todos. A preocupação do apóstolo Paulo de que não faltasse a nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de categoria, rico ou pobre, senhor ou escravo, o que estava embaixo, o que estava em cima, o que estava perto, o que estava longe, nada, não faltasse a ninguém. A condição de que eles entendessem de que o Senhor estava presente na vida dele a despeito de sua condição. Deus tem uma condição melhor de vida para cada um. Precisamos buscar esta melhor condição nele. Primeiro, na condição do estabelecimento do nosso interior na presença do Senhor, libertos e curados, compreendendo quem somos realmente na presença do Senhor e que se não fosse a sua misericórdia não seríamos nada e nada chegaríamos a lugar nenhum. Mas que nós não usemos de qualquer nível de autoridade ou de posição para prevalecermos sobre os homens. Muito pelo contrário, como ele próprio mostra naqueles dias, havia muitos escravos no Império Romano, de várias e várias formas, que haviam se convertido. E estes homens, então, e mulheres deveriam estar sujeitos ao Senhor. Porque se havia injustiça, se havia peso, se havia abuso de autoridade, para que todos fossem esclarecidos, que alcançariam do Senhor a justiça que viria de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aqui para te dizer, o que o homem semear, isso também ele viria a colher em nome de Jesus. Amém? Reflita, medite, dê atenção nesse conjunto de conselhos, que quando, no primeiro momento, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele ataca o sincretismo religioso, ele ataca a mistura das ideias que haviam naqueles dias da filosofia e do pré-gnosticismo, como ele ataca grandiosamente esse conjunto de malignidades, somando ao legalismo, somando a todas estas ideias malignas e facciosas, como o sectarismo e também o asceticismo, que as pessoas usavam, espécies de humanismo naqueles dias, para afastar aos outros do Senhor, encontrando caminhos e atalhos, fosse no rigor daquilo que não atendia e não agradava a Deus, fosse no legalismo das leis dos judeus, como se pudesse o homem alcançar a Deus por obras, ou fosse na modernidade que haviam naqueles dias, do poder da mente e das riquezas dos valores interiores, ou qualquer tipo de separação entre carne e matéria, o que quer que seja. No segundo momento, o apóstolo Paulo passa a aconselhar-nos no âmbito pessoal, íntimo. Ele confronta as seitas e as heresias, mas ele vem também colocar padrões e elementos de conduta, de consagração para a vida daqueles irmãos, queria mudar a vida deles. E é isso que nos faz sermos novas criaturas, no sentido de que o velho homem
ele morre e o novo homem, ele se refaz e ele se aperfeiçoa na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? E a minha oração hoje, por mim e por você, que nós possamos compreender e ter vivas estas mensagens, estes testemunhos e estes conselhos todos no nosso coração. Pai, ó Deus, torna-nos alerta, como eu tenho falado aqui todos os dias, nesta série sobre Colossenses. Torna-nos alertas, segundo os cuidados, os perigos, as ameaças, os ataques do inimigo neste mundo tenebroso. E dá-nos vitória. Lembra-nos, pelo poder do Teu Espírito Santo no nosso coração. E aqueles que têm desprezado essa porção, aqueles que têm, Senhor, se tornado como que cegos, como que endurecidos, e não têm dado atenção ou ouvidos, ó Deus, inflexíveis que estão à Sua palavra e à Sua vontade. Em nome de Jesus, tem misericórdia destas vidas, em nossas casas, lares, parentes e familiares. Visita, alcança e abençoa, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sejam confrontadas as obras malignas da carne, as obras das trevas, com o conselho poderoso e revelação da Tua palavra, para que a salvação e a libertação aconteça. Alcance e visita, Pai, eu te peço, aquele que está enfermo, acamado, o que está em necessidade. Põe em liberdade os cativos e os oprimidos. Em tudo, nós te daremos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Receba o meu reconhecimento, o meu louvor, a minha submissão a ti, Senhor, e a minha adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Receba, reparta, compartilhe essa mensagem, deixe nos comentários os teus pedidos de oração. Continuaremos orando, clamando por você a cada dia, em nome de Jesus. Fica com Deus.